Meus amores, vamos lá para mais um dia de aula? Isso aí! Hoje nossa aula será de geografia. Legal, né? Então, mas antes de começar nossa aula, vamos procurar aquele local tranquilo, sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Agora eu irei pedir que vocês peguem o livro de geografia, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Ótimo. Então, abram aí o livro de geografia na página 61. Abriram? Vocês estão vendo aqui que o nosso título de hoje da nossa aula será Os Africanos, depois Europeus e Asiáticos, certo? Então vamos lá? Prestando bastante atenção e acompanhando a professora aqui na leitura? Vamos aqui. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos de diferentes partes da África foram trazidos ao Brasil na condição de escravos. Muito triste, né? Eles eram transportados em porões de navios, sofrendo maus tratos. Por essas e outras razões, muitos africanos não resistiam e morriam durante o trajeto. Eles eram trazidos, nos porões dos navios. Então, nesses porões, eles pegavam doenças, um contagiava o outro, eles não tinham alimento e aí acabavam muitos morrendo. Não resistiam, à viagem longa e essa falta de água, de alimento e em relação às doenças e acabavam falecendo, morrendo. Grande parte desses grupos de africanos foi levada para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, na exploração de ouro e de pedras preciosas e, posteriormente, nas lavouras de café. Então, logo quando eles chegaram aqui, eles trabalharam nas lavouras de cana-de-açúcar, nas minas, que eram na exploração de ouro e de pedras preciosas, e, posteriormente, ficaram nas lavouras de café. A cultura brasileira também é constituída por elementos da cultura africana. Alguns exemplos são palavras do nosso vocabulário, como moleque, fubá, caçula, camundongo. Vocês já devem ter escutado. Aquele moleque, hoje eu vou comer um bolo de fubá, ele é o irmão caçula. Então, essas palavras, esses vocabulário, dessas palavras, são de cultura africana. A culinária também, a capoeira, assim como vários ritmos musicais, como o samba de roda e o maracatu, são outros exemplos da cultura afro-brasileira que contribuem para a diversidade cultural de nosso país. Vocês aqui estão vendo, eles estão tendo uma roda de capoeira, que é muito comum aqui, a gente vê, tanto no Sergipe, Bahia, em todos os estados. Então, isso daqui foi trazido, essa cultura, pelos africanos e que nós herdamos e levamos até hoje. Essa roda de capoeira foi na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado, em 2015. Passem aí para a página 62. Vocês estão vendo aqui, os quilombolas e a vida no campo. Vamos conhecer mais um pouco dos quilombolas? Aí vocês podem perguntar, professora, e o que são os quilombolas? São as pessoas que moram nos quilombos. Vamos aqui que vocês irão entender, certo? Vamos lá. Alguns grupos de africanos que viviam no Brasil na condição de escravos entre os séculos 16 e 19 fugiram da escravidão e dos maus tratos nas fazendas, formando comunidades rurais chamadas quilombos. Então, o que aconteceu? Eles fugiram, porque eles já não aguentavam mais sofrer com os maus tratos nas fazendas, porque eles eram escravos e tinham os donos. E esses donos, muitos maltratavam eles. Então, eles fugiram e criaram esses locais para onde eles iam se refugiar, que eram chamados de quilombos. Atualmente, no Brasil, muitos descendentes desses africanos
ainda vivem em comunidades rurais e também urbanas, originadas de quilombos. Os moradores dessas comunidades, tanto os do passado como os da atualidade, são chamados quilombolas. Vejam no mapa a seguir a quantidade de comunidades quilombolas existentes em nosso país. Olhem, aqui estão todos os quilombolas aqui do nosso país. Eu quero que vocês procurem aí cuidadosamente, olhando, observando direitinho no mapa, aonde está o nosso estado. Vocês sabem qual é o nosso estado, não sabem? Isso, Sergipe. Então, procure aí o estado de Sergipe e veja quantas comunidades ainda existem. Encontraram? Ótimo, isso mesmo. Em 2016, né, foi quando foi feito esse mapa aqui, nós tínhamos aqui no nosso estado 31, né, comunidades quilombolas. Muitos, né, graças a Deus, ainda permanecem, continuam com a mesma cultura, tentam desenvolver a mesma atividade econômica e tudo. Vamos aqui continuar. As comunidades quilombolas buscam manter as tradições culturais, o que eu estava acabando de falar, né? De seus antepassados, como as danças, crenças religiosas e também a relação com a terra, por meio do trabalho coletivo, tendo a agricultura como principal atividade econômica. Então, eles continuam ainda erguendo, né, o que os antepassados deles deixaram. Eles ainda continuam com as mesmas crenças, com as mesmas danças, né? E a atividade econômica continua ainda sendo a agricultura. Tem assim, de acordo com o mapa, existem comunidades quilombolas no estado onde você vive? Sim ou não? Isso, sim, que foi até o que eu mandei que vocês procurassem, né? Quantas? 31 comunidades quilombolas. Isso, vamos aqui, olha. Agora que nós já falamos um pouco dos africanos, nós iremos falar dos europeus e asiáticos, certo? Vamos lá? Além dos portugueses, que foram um dos povos formadores de nossa população, outros povos imigrantes vindos de diferentes países da Europa e da Ásia contribuíram para a formação da população brasileira. Então ele quis dizer o quê? Que além dos portugueses, tiveram, né, os europeus e os asiáticos. Entre eles estão alemães, italianos, poloneses, ucranianos e espanhóis da Europa e japoneses, sírios e libaneses da Ásia. Vocês viram quantas pessoas, quantos tipos de povos formaram a nossa cultura, a nossa população brasileira? Todos esses aqui tiveram a parte de uma contribuição na formação da nossa população brasileira. Vamos aqui? Esses imigrantes trouxeram consigo costumes, como técnicas de trabalho, festas típicas e hábitos alimentares, que influenciaram diversos aspectos da cultura brasileira. Aí eles mandam aqui que vocês observem, né? Essa foto aqui. Essa foto aqui é uma festividade alemã no município de Blumenau, em Santa Catarina. Foi tirada em 2015, mas é uma festa alemã. Então, essa festa alemã foi o quê? Uma cultura trazida pelos alemães, é isso? Pelos alemães, para ficar aqui e contribuiu para a população brasileira, para a formação da população brasileira. Herdamos dos imigrantes europeus o hábito de comer pizza. Quem é que gosta de pizza aí? Tenho certeza que muitos, não é? E polenta, pratos da culinária italiana. Então, nós aprendemos isso com quem? Com os italianos. Em algumas regiões do país, existem construções com arquitetura típica de outros povos, como o estilo Ensaimeu, muito utilizado pelos alemães, né? Ensaimeu.
Já nos imigrantes asiáticos, especialmente dos japoneses, herdamos o cultivo do chá e da juta, alguns pratos típicos como o sushi, observe a foto ao lado, o sashimi e a prática de artes marciais, como o judô, o karatê. Então, ele aqui manda que vocês olhem ao lado, ele está fazendo o sushi ou o sashimi, que são comidas japonesas que hoje a gente se delicia com elas, não é isso? Pratos típicos da culinária libanesa, agora já vem do Líbano, viu? Como o quibe, olha que delícia, a esfirra, também são alimentos bastante consumidos aqui no Brasil. Então, se vocês perceberem, todos esses povos aqui que eu falei trouxeram alguma coisa para a formação da população brasileira. Tem, claro, coisas boas e coisas ruins, mas tivemos mais coisas boas do que ruins, certo, meus amores? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui, mas a nossa tarefa de casa será uma pesquisa, isso mesmo. Que pesquisa, professora? Vocês irão fazer essa pesquisa dessa maneira. Procure bandeiras de países que contribuíram com a formação da população brasileira. Eu falei vários países aí, não foi isso? Então, vocês irão procurar a bandeira desses países ou irão recortar, caso vocês possam pesquisar na internet, imprimir, ou se vocês encontrarem algum livro que a mãe diz que pode recortar, vocês irão recortar. Do contrário, vocês podem visualizar e desenhar, certo? No mínimo, eu quero 4 bandeiras de 4 lugares, certo? De 4 países, que vocês vão poder pegar, desenhar ou recortar e colar no caderno de geografia e colocar o nome do país que é aquela bandeira. Certo assim, meus amores? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até uma próxima aula. Beijos!